A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Hoje estou aqui com muita reverência, porque a história, né, dos principais personagens bíblicos de A a Z que eu vou trazer para você hoje é dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claro que eu não vou chegar nem uma gota no oceano da história desse grande mestre, amigo, pai, advogado, juiz, professor, desse Deus maravilhoso que se fez homem por mim e por você. Eu vou tentar aqui dar uma compartilhada, porque eu acho que é uma live que mais deveria ter pessoas assistindo, porque a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele tudo, né? Ele é o dono de nossas vidas e à medida que nós fizermos por Ele, Ele também será por nós. Denise Estevam, paz do Senhor, minha querida. Vamos começar agora a história dos principais personagens bíblicos. Paz do Senhor, Josiane. Vamos falar de Jesus. Hoje vamos falar sobre o Mestre. E como eu disse, estou aqui com muita reverência, com muito temor e tremor, porque falar de Jesus é a coisa, né, mais importante da minha vida. Eu vivo, respiro e transpiro esse amor, vivo, respiro e transpiro esse Salvador. A minha vida é para poder servi-lo, a minha vida é para poder agradá-lo, a minha vida é para reverenciá-lo, a minha vida é para fazer... Está dando um retorno aqui, peraí. Pronto. A minha vida é para fazer a vontade desse Deus. Então, vamos tentar, né, resumir aqui a história do mestre, a história do pai, a história do amigo, a história do advogado, a história do justo juiz, a história do Deus que se fez homem por mim e por você, a história do nosso Salvador Jesus Cristo. Paz do Senhor, Denise Estevam, pastora Josiane, paz do Senhor, minha sobrinha Jéssica, linda, maravilhosa, acabei de tomar um café na casa dela, lá com meus sobrinhos lindos, brincamos, fizemos uma bagunça santa, né? Meu sobrinho, meu profetinha lá, Bernardo, meu sobrinho André, meu sobrinho João, meu sobrinho Pietro, meus sobrinhos netos, né? Sobrinhos netos Pietro, sobrinhos neto Alexandre, sobrinho neto Bernardo, sobrinho neto João. Amo todos vocês. O café estava uma delícia, um café com leite, com pão doce, com goiabada, com cereja. Gente, meu Deus, que delícia! Que Deus abençoe o lar da nossa querida Jéssica, minha sobrinha, do meu sobrinho André. Agora nós somos vizinhos, atravessei a rua, tô na casa dela, ela atravessou a rua, tá na minha casa. Ih, não vou sair de lá, vou tomar café lá todo dia. Quem vê pensa, né, Jéssica? Mas amém. Jéssica, nós vamos hoje falar do mestre. Brincadeiras à parte, é dele. Vamos hoje estudar sobre o Salvador, sobre o Nazareno. Vamos reverenciá-lo. Eu quero até fazer uma oração antes de começar esta aula de hoje, esse estudo de hoje, porque é forte o que nós vamos aprender aqui. Abaixa um pouquinho que está dando retorno, minha filha, por favor. É forte o que nós vamos aprender aqui. Falar de Jesus, a gente treme, a gente soa as mãos, a gente, né, sente calor, a gente sente arrepio. Nós sentimos tudo, porque falar de Jesus é muito mais do que palavras possam expressar. Vamos ver o que o autor desse livro traz sobre o nosso Salvador. Pai, por favor, fale conosco e através de nós. Se faça presente neste momento, impacta-nos com a tua presença. Senhor, surpreenda-nos. Senhor, ministra além das palavras que nós vamos ler e das palavras que nós vamos proferir.
esteja em nosso meio, porque o Senhor é o dono de tudo e principalmente da nossa vida. Amém. Vamos lá, pastora Regina, paz, vamos lá falar sobre Jesus. Eita glória, amém, tá dando retorno de novo. Jesus, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja num campo de batalha. Jesus, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja num campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa e as nações viram seu grande poder. Toda glória a Jesus o Nazareno, toda glória ao lírio dos vales, o Rei dos Reis, a estrela da manhã. Ele é o Rei dos Reis, a estrela da manhã. Ele é o Rei dos Reis, a estrela da manhã. Ele é o Rei dos Reis, a estrela da manhã. Vamos lá. Jesus. Forma grega do nome hebraico Josué, que significa o Senhor é salvação. Você sabia disso? O significado do nome Jesus Cristo, forma grega do nome hebraico, pode ser Patrícia, Vanessa, Marcos, família, chegando aí, o Jean chegando aí, glória a Deus, mais uns da família Jean, né? Já temos a Jéssica com a família, agora já chegando também aí a família da Patrícia, Vanessa e Marcos, e Ianzinho. Jesus Cristo. Já tivemos ali no monte também com a Patrícia, Vanessa, Marcos e Ianzinho hoje, para a glória de Deus, né? Deus já nos revestiu, nos fortaleceu antes de passar na Jéssica, né? Eu estava descendo do monte e glória a Deus, né? Maravilhoso. Deus é maravilhoso. Vamos começar. Jesus Cristo, forma grega do nome hebraico Josué, que significa o Senhor é salvação. Bom, se você não sabia, acabou de aprender. Vamos lá. Preste bem atenção, gente. Reverência total ao estudo de hoje. Jesus Cristo é o tema. Qualquer tentativa de expor de modo breve e completo a vida e o ministério de Jesus deve ser vista como algo semelhante à tentativa de pôr um oceano dentro de uma xícara. Você entendeu isso? Impossível colocar o oceano dentro de uma xícara. Impossível tentar resumir a vida e o ministério do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Diz João que se todas as coisas que Jesus fez e tudo que ensinou fosse registrado, nem todos os livros do mundo seriam suficientes. Está lá em João, capítulo 21, versículo 25. Então, você lê lá na Bíblia, né? Os milagres, mulher do fluxo do sangue, paralítico, né, do telhado, o cego de Jericó. Você acha que foi só isso que Jesus fez? Sério que você achava? Jesus fez muito mais coisas que não é incontável. Foram 3 anos de ministério, mas nenhum livro no mundo todo caberia o que este homem fez. O que esse Deus em forma de homem fez quando passou pela terra. Vai dizer João, capítulo 21, versículo 25. Naturalmente, isso aparenta ser uma hipérbole. No entanto, indica
que existiram muitas coisas que ele fez, milagres que ele realizou e palavras que ele proferiu que jamais foram registradas por qualquer autor. Entretanto, não podemos nos preocupar com isso, pois tudo o que precisamos saber sobre Jesus e tudo o que precisamos entender sobre Jesus para não perdermos a direção do céu ficará registrado na Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Jesus é chamado de Cristo, o equivalente em grego da palavra Messias, que significa o ungido. Você sabia que Cristo significa o ungido? Quase tudo que sabemos sobre Jesus vem do Evangelho escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. As cartas de Paulo concentram-se mais na sua teologia do que em sua vida propriamente dita. Há também, deixa eu tirar o som aqui para não atrapalhar, ou não perturbe aqui para não atrapalhar a live. Há também inúmeras tradições não bíblicas sobre Jesus, sendo que a maioria delas não são confiáveis e algumas são tão fantasiosas que chegam a ser ridículas. Pastora, não é para você ficar conversando com ninguém, tirar o foco da pessoa de estudar, tá? Porque eu falei que toda reverência agora é esse estudo, né? Para ficar conversando no WhatsApp e tirar o foco da pessoa assistir a live, tá bom? Vamos lá. Por exemplo, um livro apócrifo chamado Evangelho da Infância, um livro apócrifo chamado Evangelho da Infância de São Tomás, fala do menino Jesus tendo sido ridicularizado por um de seus amiguinhos, usou seus poderes para fazê-lo cair de um telhado e morrer. Olha que absurdo, gente. Isso é um absurdo. Tem um livro apócrifo, né? Que não é um livro bíblico, não é um livro inspirado por Deus, que conta a história de que um garotinho zombou de Jesus e caiu do telhado e morreu, né? Ridículo isso, ridicularizando, né? Dizendo que Jesus estava castigando. Nós temos que tomar cuidado com as coisas que a gente ouve por aí, que nós ouvimos por aí. Quando os vizinhos indignados procuraram José e Maria para se queixar, Jesus foi lá e ressuscitou o menino. Olha que absurdo, gente. Falta do que fazer, né? Em outra história, de outro livro apócrifo, o pequeno Jesus de barro fez alguns pássaros e lhe deu vida. Do barro fez alguns pássaros e lhe deu vida. Mentira também. Quando José o repreendeu por causa disso, ele os matou e depois ressuscitou e deixou que fossem embora voando. Gente, que absurdo! Com tantas coisas maravilhosas que Jesus fez, livros, né, apócrifos de historinha da carochinha, inventando mentiras só para querer, né, fazer valer o poder do nosso Deus, sendo que o que nós precisamos saber para não perder o céu já se encontra nas Escrituras Sagradas. Então, cuidado com essas histórias da carochinha, com essas histórias de livros apócrifos, com essas histórias de livros mentirosos contados, né, que você, provavelmente, algumas pessoas já viram por aí, amém? Essas histórias não possuem nenhuma credibilidade e faziam parte dos inúmeros livros apócrifos que foram escritos nos primeiros séculos depois de Cristo. Jesus nasceu em Belém. Sua mãe se chamava Maria. Foi gerado pelo Espírito Santo, criado por José e Maria. José, esposo de Maria, tinha um certo número de irmãos e irmãs.
Tiago, José, Judas e Simão. Marcos capítulo 6, versículo 3. Jesus nasceu provavelmente entre 6 a 4 a.C. Existe uma contagem de anos errada envolvendo o nascimento de Jesus em relação aos termos antes e depois de Cristo. O rei Herodes, o Grande, que tentou matar Jesus, morreu em ano 4 a.C. E o nascimento de Jesus teria acontecido pelo menos 1 ou 2 anos antes da morte do rei Herodes, para que a cronologia se encaixe perfeitamente. Essa discrepância em relação ao ano do nascimento de Jesus é resultado de um erro cálculo que foi feito no século 6 depois de Cristo por um erudito chamado Dionísio Exíguo. Os reis magos ou sábios vieram do Oriente para encontrar aquele que é nascido rei dos judeus. Mateus 2:2. Isso é muito interessante, porque todos aqueles que um dia se tornaram rei não nasceram rei. No máximo, nasceram sendo príncipe. Jesus é o único que já nasceu rei. Você entendeu isso? Ninguém nasce rei. Até os reis, o máximo que eles nasceram foram príncipes, filhos de reis. Mas Jesus não. Ele foi o único que já nasceu rei. Embora os evangelhos não especifiquem quantos reis magos foram visitar, tem gente que fala que foram 3 reis magos. A Bíblia não dá base para a quantidade de magos que foram visitar, de reis que foram visitar, porque levaram 3 presentes. Mas como fala no plural, poderia ter sido 2 levando 3 presentes, como poderiam ter sido 4 levando 3 presentes, como poderia ter sido 10 levando 3 presentes, como poderia sim ter sido 3 levando, né? Por conta de ser 3 presentes, começaram a trazer para, como nós vamos dizer, conjecturar que fossem 3 reis magos, porque eram 3, achando que um levou ouro, outro incenso, outro mirra, mas a Bíblia não diz quantos reis eram. Vamos lá, o que levou, vamos voltar aqui, é o único que nasceu rei. Embora os evangelhos não especificam quantos reis magos foram visitar Jesus, a tradição por conta dos 3 presentes sustentam até hoje em algumas religiões que foram 3. O portador do ouro foi Melquior, um persa. O que levou o incenso era Gaspar, um indiano. E o último era um árabe chamado Baltazar. Irra e amarga resina de goma, ambas valiosas por suas propriedades medicinais. Um detalhe interessante sobre o tempo do nascimento de Jesus está no fato de que o Evangelho registram que na época em que Jesus nasceu, as ovelhas saíram para os pastos. Lucas 2:8. Isso ocorria apenas nos meses de primavera e outono, o que indica que dificilmente Jesus nasceu no verão ou no inverno palestino. Isso é interessante porque destrói a ideia do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Estamos chegando aí à época do Natal, né? Uma época em que todo mundo, aliás, a maioria comemora o nascimento de Jesus, mas Jesus não nasceu 25 de dezembro, mesmo porque ele não nasceu, né? 25 de dezembro, aqui nós vamos aprender que era
quando Jesus nasceu, as ovelhas saíram para o pasto. Está lá em Lucas 2,8. Isso ocorria apenas nos meses da primavera e outono. E nós sabemos que dezembro é o quê? Não é primavera, não é outono, né? O que indica que dificilmente Jesus nasceu no verão, porque dezembro é verão, ou seja, acaba aqui com o mito, né, com a credibilidade de muito, com a crença de muito, de que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Não. Não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Todo ano eu brigo por isso, porque eu sou da verdade, eu não gosto de comemorar mentira. Eu não gosto de comemorar mentira. Jesus não nasceu. O pai da mentira é o diabo. Você quer fazer uma ceia na tua casa? Você quer reunir as suas famílias? Legal, me chama que eu vou comer com vocês. Agora não fala que está comemorando o nascimento de Jesus, porque você vai estar comemorando uma mentira. Porque Jesus não nasceu 25 de dezembro. Você pode lembrar do nascimento dele? Não só pode, como deve. Não só no dia 25 de dezembro, como agora, hoje, estamos lembrando aqui, e todos os dias da sua vida. Mas agora dizer 25 de dezembro é o nascimento, é o aniversariantes, é mentira. É comemorar uma mentira, é pecado, é se declarar filho do diabo, porque o pai da mentira é o diabo. Cuidado, crente. Tem muita gente que abre essa legalidade e essa porta no Natal, dizendo que nem é Natal, né? Porque Natal fala de nascimento. 25 de dezembro, um feriado que você pode reunir suas famílias, pode comemorar como uma união familiar, pode lembrar o nascimento de Jesus, né? Falar do amor de Jesus para todas as suas famílias, sim, sem problema nenhum. Mas jamais diga, nesse dia nasceu Jesus. Não, você pode dizer, um dia Jesus nasceu. E hoje nós escolhemos para falar um pouco mais sobre ele. Mas dizer que ele nasceu 25 de dezembro, você está mentindo. E se você mentir, você está se decretando filho do diabo. E não adianta nada você encher sua mesa de comida, porque quem vai sentar lá com você, com certeza, para comer, não vai ser nada de bom. E nem me chama, porque eu não vou. Mas se você quiser comemorar uma união familiar, falar sim que um dia o Salvador nasceu, pode chamar qualquer dia, não precisa só 25 de dezembro não, que eu vou lá. Bom, brincadeiras à parte, muita reverência, como eu disse, cuidado para não comemorar o 1º de abril, o dia da mentira, no dia 25 de dezembro, tá? Na verdade, voltando com meu óculos, e a gente vê muita igreja fazer isso, né? Lamentavelmente, mas ao invés de ensinar a verdade, fica ainda querendo, né, fantasiar mentira e alimentar a mentira no coração das ovelhas. Eu não sou contra que ninguém faça ceia, eu não sou contra que ninguém se reúna, eu não sou contra que ninguém fale do nascimento de Jesus. Eu sou contra que diga que é dia do nascimento de Jesus, porque isso é mentira. Lembrar, você não deve lembrar só 25 de dezembro, não. Nós devemos lembrar todos os dias. Na verdade, essa data natalina, escuta isso. Agora vai entrar polêmica. Vai entrar uma polêmica aqui porque muita gente não concorda. Mas o estudioso está dizendo aqui no livro. E eu acredito, tá? Eu acredito. Essa data natalina foi denominada o dia do nascimento para substituir as práticas pagãs do solstício de inverno, porque era inverno, ao culto do sol, isso é verdade, tá? Culto do sol, por uma celebração igualmente festiva, não tendo nada a ver com o dia de fato que o nosso Senhor nasceu. Ou seja, o dia de Natal, 25 de dezembro, é dia comemorado o dia do sol, o Deus Sol, que eles, né, um grupo de pessoas que adoravam o sol como um Deus. Somente Mateus e Lucas fala sobre o nascimento de Jesus.
Marcos e João apresentam Jesus pela primeira vez quando ele foi batizado. O relato de Mateus sobre o nascimento de Jesus nada diz sobre Jesus ter nascido em uma estribeira. Ele conta a história da visita dos magos da fuga para o Egito e do massacre dos bebês ordenados por Herodes. Lucas já conta a história mais íntima de Maria, incluindo o anúncio da concepção de Jesus por parte do anjo Gabriel, sua visita a Isabel, mãe de João Batista, a viagem para Belém, o nascimento, sim, na estribeira, e a visita dos magos, dos pastores, também conhecido como pastores. No entanto, muito pouco se sabe sobre a vida de Jesus antes do início do seu ministério, exceto acerca do seu nascimento e sobre um incidente ocorrido em Jerusalém quando ele tinha 12 anos de idade, lá em Lucas 2, 41. Esse incidente ocorreu devido ao costume das famílias judaicas de irem a Jerusalém todos os anos para celebrarem as festas. Era mais seguro para a família ir em grupos, por duas razões. Primeiro, porque eram sozinhos e se conheciam bem, e isso ajudaria a perceberem menos a caminhada de alguns dias até chegar em Jerusalém. E segundo, porque as viagens eram perigosas naquela época por causa dos bandidos salteadores que atacavam pessoas em viagens. Por isso, era mais seguro permanecer em grupos. Como todos se conheciam normalmente, as crianças iam juntos nas viagens, quase sempre no meio da caravana de e uns iam cuidando dos filhos dos outros pelo caminho. Nessa ocasião, quando eles estavam voltando para Nazaré, já a um dia de distância da caminhada, Jerusalém, perceberam que Jesus havia sido esquecido para trás. Maria e José, então, voltaram depressa para Jerusalém e encontraram ainda no templo, discutindo questões religiosas com os rabinos, que estavam impressionados com seus entendimentos. Lucas 2, 47. Quando seus pais o repreenderam por ficar para trás e deixá-lo tão preocupado, a resposta de Jesus foi: por que vocês estavam preocupados? Não sabiam que eu estava na casa do meu pai? Lucas 2, 49. E aqui nós vamos entender que a partir de aí, Jesus já estava dando sinal do seu ministério aos 12 anos de idade. E que até os 12 anos de idade, Jesus foi uma criança normal, que provavelmente jogou bola, caiu, ralou joelho, né? E por isso não tem muitas histórias e relatos dele para não, né, endeusar aquela criança que teve uma infância normal, como, né, uma criança aqui na Terra. Seus sinais começaram a partir daí, dos 12 anos. Certamente, Jesus cresceu em Nazaré e aprendeu a trabalhar como carpinteiro com José, esposo de Maria, quando tinha talvez a idade de 10 a 12 anos. Há muita dúvida quanto a se José e Jesus eram carpinteiros no sentido moderno da palavra. Na nossa época, ser carpinteiro significa trabalhar com madeira, mas aparentemente não era o que representava essa função palestina antiga. A palavra carpinteiro é usada somente 2 vezes com referência a eles. Em referência a Jesus, Marcos relata que a multidão perguntava: esse não é o carpinteiro? Lá em Marcos 6:3. E em Mateus perguntaram: não é este o filho do carpinteiro? Mateus 13:55. A palavra usada em ambos os casos é tecton, que significa aquele que trabalha com materiais sólidos. Ou seja,
Poderia ter até ser carpinteiro no sentido comum, mas é bem mais provável que se referia a construtor ou escultor de pedras. Muito provavelmente, eles eram instrutores, até porque seria muito difícil para um carpinteiro que trabalha com madeira ganhar a vida em Nazaré, onde não havia muitos negócios e onde a madeira era mais cara. Madeiras boas para construções eram normalmente importadas do norte, principalmente do Líbano, e usada para construções apenas de ricos, que não eram muitos numerosos na Galileia, se é que havia alguns em Nazaré. Madeiras e árvores locais eram usadas para fazer fogo, para bois e arados, e isso quando muitos davam apenas para proporcionar uma vida miserável financeiramente. Um construtor, no entanto, teria uma vida mais confortável, uma vez que pedra e adome eram o material de construção mais preferido daquela época. Vale a pena sabermos que, a cerca de 1 hora de caminhada de Nazaré, estava a cidade romana de Séforis. Esta cidade havia sido destruída alguns anos antes do nascimento de Jesus, quando Jesus era menino e os romanos e os judeus ricos e estavam reconstruindo com uma cidade romana. Embora não haja menção de Séforis na Bíblia, Jesus certamente conheceu, principalmente porque era a cidade mais importante de toda a região que cercava Nazaré. Séforis ficava em uma colina, e à noite as luzes e fogueiras usadas para aquecer e cozinhar podiam ser vistas a quilômetros de distância. Provavelmente tinha sido Séforis que Jesus tinha em mente quando disse: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, lá em Mateus 5,14. Nada se sabe mais sobre a vida de Jesus durante esses 18 anos que se passaram desde o início no Templo de Jerusalém, 12 anos, até o início do seu ministério. Sua história só volta a ser contada quando ele já está em direção a ser batizado por João Batista, quando tinha aproximadamente 30 anos. Certamente, durante sua juventude e início da fase adulta, ele permaneceu em Nazaré e ali tinha exercido sua função como carpinteiro junto com o pai. Provavelmente, nesses anos, Jesus também tenha participado e falado em sinagogas em Nazaré. Não se esperava que qualquer homem adulto fizesse. É muito provável que José tenha morrido durante esse período, uma vez que não há nenhuma menção a ele após o incidente do templo. Sem dúvida, ele já estava morto na época da crucificação de Jesus, pois se estivesse vivo, certamente teriam sido mencionado, e Jesus não teria precisado entregar Maria, sua mãe, aos cuidados do apóstolo João, lá em João 19, 26 e 27. Amém? Bom, como é uma história muito, muito, muito grande, provavelmente vamos dividir em 3 partes e hoje eu encerro por aqui. Amanhã nós vamos falar o ministério de Jesus se iniciou após o seu batismo. Amanhã esse será o tema da história dele, o nosso Senhor Jesus. Eu espero você na aula de amanhã, no estudo de amanhã, para falarmos um pouquinho mais. Mas interessante aqui, do que nós estudamos no dia de hoje,
é que não tinha muita coisa da infância de Jesus, né? Nós mencionamos aqui o tópico dos livros apócrifos, que contaram a historinha de carochinhas aí de Jesus. Muita gente, muitos, né, de outras religiões já devem ter ouvido falar. Quando eu era criança, a minha mãe, ela fazia faxina na casa de uma senhora que era muito católica. E ela, muito católica, e ela contava muitas histórias de Jesus. Histórias essas que hoje eu acredito, quando eu era criança eu não entendia, mas depois, né, eu vim acreditar que ela provavelmente pegou essas histórias aí de livros apócrifos, porque não tem na Bíblia, né? A história de Jesus andando com Pedro, era cada uma que a gente ficava sentado ali escutando e a gente ria muito. Mas não venha calhar, não vou misturar as histórias aqui. Vamos continuar estudando, né? Se aparecer por ali eu vou ler, mas se não aparecer, nós vamos apenas nos apegar ao que nós estamos estudando. Outra hora eu trago para vocês as histórias para que vocês possam, né, ter noção. Igual agora aí, tá vendo? Falando que Jesus fez passarinho de barro, soprou no nariz, ele voou, depois Jesus matou, depois Jesus ressuscitou. Analisando a importância, o valor, a grandeza, a soberania da existência de Jesus na Terra, desnecessariamente. Pai do Senhor, missionária Lucilene, tu chegando e nós saindo. Mas amém, lindona, tem problema não, depois você reassiste aí, tá bom? E amanhã nós vamos dar continuidade aí à história de Jesus, porque outro fator muito importante do estudo de hoje foi nós aprendermos que a infância de Jesus não é mencionada na Bíblia. E isso nos leva, Lucilene, não ria, nos leva a acreditar que Jesus teve uma infância saudável, normal, como todas as crianças. Já riu, né, Lucilene? Como todas as crianças, né? Foi uma infância natural. Não teve nada de sobrenatural na infância de Jesus, né? Apesar, até os 12 anos, quando aconteceu aquele episódio que nós trouxemos hoje também, aonde ele fica um dia para trás e Maria e José voltam desesperados, e ali ele fala: por que estão desesperados? Já era para vocês imaginar que eu estaria na casa do meu pai. Então ali Jesus já tinha consciência de que Deus era o pai dele e que ele tinha vindo na terra para ter missão, para ter aquela missão, né? E ali também, encerrando para fechar o estudo de hoje, nós aprendemos também que José foi mencionado ali pela última vez na história de Jesus, quando ele volta com Maria para encontrar, e que José era carpinteiro. Aprendemos que carpinteiro não necessariamente é madeira, tratamento com madeira, que carpinteiro naquela época também poderia ser um trabalho feito com pedras, tá? E aprendemos também que 25 de dezembro não é comemorado o nascimento de Jesus, porque na ocasião as ovelhas saíram para o pasto e as ovelhas não poderiam sair para o pasto no inverno, e dezembro é inverno, então não tem base bíblica para acreditarmos que dezembro é Natal. Natal fala de nascimento, quando você fala Feliz Natal, tá bom, eu vou perguntar para você quem nasceu. Jesus. 25 de dezembro com certeza não foi, porque a Bíblia me dá base para não acreditar nisso. Posso comemorar, bispa? Relembrar? Pode relembrar, mas não só no dia 25 de dezembro, mas hoje e todos os dias da sua vida lembrar que Jesus nasceu. E também que ele morreu, e também, principalmente, que ele ressuscitou. E mais importante ainda, que ele está voltando. Nada contra você escolher esse dia, como muitos fazem, para se reunir com a sua família, fazer uma belíssima ceia, convidar a bispa, né, todo mundo comer do bom e do melhor, e ali lembrarmos juntos a história de Jesus, mas não apenas o nascimento, a morte, a ressurreição e
aproveitarmos e falar, ele está voltando, né? Nada contra, mas não vamos ficar, né, falando Jesus nasceu nesse dia, porque estaremos, né, ministrando uma mentira, e o pai da mentira quem é? Ele. E se você começar dissimulado, se você começar, né, compartilhar essa mentira, você está se decretando, você está se, né, assemelhando, você está se declarando um mentiroso, um filho de quem? Do pai da mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. Então não comemore Natal como nascimento, porque não tem como Jesus ter nascido no inverno. Comemore Natal como uma belíssima união familiar, aonde você pode sim, não é Natal, é um dia aonde você vai comemorar com a sua família uma belíssima união familiar. E ali sim você pode falar nada contra, como pode falar hoje e amanhã, se você quiser também fazer. Eu vou fazer um Natal na minha casa hoje, vou reunir todo mundo e vou falar do nascimento de Jesus. Mas não fala só do nascimento. Fala do nascimento, fala da morte, fala da ressurreição e fala principalmente que ele está voltando, né? Então, como é um dia que todo mundo deixa de trabalhar, vira feriado, reúne todo mundo e aproveita para evangelizar, para falar aí desse Deus maravilhoso que se fez homem e habita no meio de nós. Amém? Até amanhã, quando nós estaremos aqui mais uma vez dando continuidade e falando sobre o ministério dele, Jesus. Até lá, obrigada pela sua presença. Jesus ama vocês. Eu também. Tem alguém me chamando? Vanessa, você clicou errado, não clicou não, minha filha? Eu tenho certeza que você não vai querer entrar aí. Alguém me chamou aqui, mas eu não vou nem responder, porque apareceu aqui a Vanessa me chamando para participar do vídeo. Tem certeza? Se sim, bota aí que eu chamo, mas eu acho que não. Se eu conheço as minhas ovelhinhas ali, Patrícia, Vanessa e Marco, eu acho que eles não estão chamando para participar do vídeo, não. Né? Foi um clique aí errado, não foi? Foi você, né, Ian? Você tá querendo botar sua carinha aí, Ian? Eu te chamo, hein? É você. Eu sabia. Eu falei, então eu não conheço as minhas ovelhas. Eu sei que vocês estão aí. Mas vai pedir para entrar na live? Duvido, eu adoro. Agora o Ian não. O Ian é dos meus. O Ian é meu afilhado. É bem afilhado da Dinda. Vai ver. Deixa ele crescer um pouquinho que tu vai ver ele botando a cara aí fazendo as lives. E Dinda ama. Gente, muito obrigada pela aula de hoje. Fiquei feliz que a aula que nós estamos falando do Salvador tem bastante gente passando por aqui. E amanhã de volta, porque amanhã nós vamos dar continuidade a essa aula sobre Jesus. Eu quero todo mundo participando, tá bom? Ian! Dinda ama. Cadê o Ian da Dinda dele? Dinda dele? Cadê o Ian da Dinda dele? Dinda dele? Já deve estar rindo aí, né? Amém. 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 Mais uma vez. Amém. Jesus é lindo. Amém. Ele te ama. Amém. 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 Está encerrado em nome de Jesus. Bernardo, tia ama, tia avó ama. Pietro, Alexandre, João, tia avó ama. Jessiquinha, André, tia ama. Tá bom? Tia e agora também pastora, que são ovelhinhas, né? Todas ovelhinhas do aprisco. Eujan. E vem para Eujan você também. Vem. Pastora Josiane, muito obrigada pela presença. Lucilene, missionária, obrigada pela presença. Família, né? Aí, Patrícia, Marcos e Vanessa, Ianzinho, obrigada pela presença. Dona Eunice, obrigada pela presença. Beijo em todos, amo vocês. Vocês que botaram o nome, vocês que não botaram o nome, mas passaram por aqui também. Obrigada pela presença. Deus abençoe, pastora Josiane. Deus abençoe a todos vocês. Jesus ama vocês. Eu também.
e ele vem. Deus abençoe.